Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal Fake Online. Mais uma vez estou aqui para juntos refletirmos sobre as passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa fase, nesse primeiro momento, estamos estudando o capítulo 19, a fé. Mas antes de começar os nossos estudos, vamos então fazer o nosso momento de prece. Agradecer sempre a oportunidade que se renova em nossas vidas. Então, aqueles que puderem, que fechem seus olhos, que inspirem profundamente e me acompanhem nesse momento. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve, agradecemos a oportunidade que se renova em nossas vidas, a oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo sobre as passagens do Evangelho, que educa as nossas almas, que alimenta as nossas mentes. Gratos, muito felizes, rogamos luz e proteção para este momento, para todos aqueles que estão nos assistindo, para toda a nossa amada Casa Fake, de onde se originam essas palestras. E assim, iniciamos então esse nosso momento de estudo e reflexão, onde daremos juntos, graças a Deus. Então, meus irmãos, como sempre, agradeço a oportunidade desse encontro virtual promovido pela nossa amada Casa Fake, Fraternidade Espírita e Irmãos de Cascais, que está sempre de portas abertas para as nossas palestras públicas, para o tratamento espiritual, para acolher todos aqueles que assim desejarem. Mas aqueles que não podem estar na nossa casa, esse é o nosso canal onde podemos trazer alguma palavra, trazer algumas reflexões e estudar, sobretudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos estudando o capítulo 19, tá? Que fala sobre a fé. Hoje, mais especificamente, eu vou refletir sobre os itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item começa assim, abre aspas. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Dogmas, não é? Dogmas. O termo dogma, ele tem origem grega e significa literalmente o que se pensa é verdade. Um dogma é um princípio ou um ensinamento que não se discute e que deve ser aceito como uma verdade inquestionável. Na religião, os dogmas são propostos pela Igreja como revelados por Deus e exigem a crença incondicional de seus adeptos. Por exemplo, a Igreja Católica. Ela tem dogmas sobre a criação do mundo, onde afirma que Deus criou o mundo a partir do nada. A Igreja também tem dogmas que fazem referência à maternidade divina, com a gestação de Jesus por Maria, ao céu e inferno, onde o céu é o local dos justos, que entram na presença de Deus após a morte e desfrutam da vida eterna, uma vida harmoniosa, uma vida acolhedora, uma vida feliz. Enquanto os pecadores são enviados para o inferno, para o sofrimento eterno. Claro está que outras religiões também têm dogmas que versam em temas semelhantes. Sim, dogmas são patrimônio ou base de toda e qualquer religião. E os dogmas certamente definem a fé, raciocinada ou cega. E aí diz o nosso texto mais uma vez, abre aspas, a fé cega nada examina. Aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva o homem ao fanatismo. É importante que a gente entenda, né,
sobre o fanatismo. Porque o fanatismo ele é caracterizado pela devoção incondicional a uma ideia ou concepção religiosa, sem espírito crítico e com intolerância em relação a outras crenças religiosas. Os fanáticos religiosos acreditam que os seus princípios são perfeitos e que estão autorizados a fazer o que quiserem, mesmo que seus atos possam ferir outras pessoas. E nós temos diversos exemplos sobre isso, que por conta de religiões, as pessoas são assassinadas, a morte em massa, destruição de templos, de casas religiosas, guerras santas, O que foram as guerras santas? Senão uma digamos assim, uma total contrariedade ou não, algo totalmente inadequado e não previsto, e não dito, e não convidado por Jesus. Aliás, tortura, dor, sofrimento de um irmão é totalmente contra aquela proposta de Jesus, uma vez que Jesus sofreu tortura, foi crucificado, ou seja, todo aquele que se diz cristão deveria, no mínimo, abominar toda e qualquer forma de tortura, de causar dor ao seu semelhante. E nesse aspecto, é claro, não podemos deixar de lembrar que religiões são feitas a partir das interpretações das criaturas que as iniciam. Criaturas imperfeitas, que pretendem traduzir os princípios e desejos do Criador e, na maioria das vezes, tropeçam na simplicidade da lei que os rege. Lei essa que nos convoca o quê? A justiça, amor e caridade, como um princípio indissolúvel. Eu estava assistindo, essa semana mesmo, uma palestra de Haroldo Dias Dutra, em que ele falava sobre a justiça das aflições. É claro que esse é um tema muito complexo e abrangente, mas naquela palestra ele comparou a lei de justiça, de amor e caridade a uma receita de bolo, onde todos os ingredientes precisam ser misturados, homogeneizados, e depois disso não poderão mais ser separados. E assim é a lei do Pai, perfeita, onde todos os ingredientes estão adequadamente misturados e harmonizados. Por isso é que precisaremos ter sempre em mente que a lei é para todos, e não somente aqueles que se filiam a essa ou aquela forma de pensar e viver. A lei é de justiça, de amor e caridade, e não dá para tirar qualquer um desses elementos. Para se exercer a justiça, precisaremos exercer o amor e a caridade de forma integral. E isso não é algo simples no estágio evolutivo em que nos encontramos. Quantas vezes questionamos Deus em sua sabedoria e justiça ao enfrentarmos os desafios da vida, como, por exemplo, a perda de entes amados, traições, doenças? Questionamos a Deus, sim, questionamos sua justiça, questionamos o seu amor. Dizemos, por que nós? Por que eu? Por que preciso passar por isso? Jesus foi perfeito ao nos trazer a paternidade divina. E uma vez que todos somos irmãos, o dever de amar indistintamente passa a ser um princípio. Aquele que nos fere também é irmão, tanto quanto aquele que nos alegra a existência. Logo, é inconcebível crer que poderemos justificar a violência, o extermínio da vida, tendo por base a fé religiosa. A fé não é, em hipótese alguma, uma crença irracional, uma questão dogmática. Ao contrário, está associada à vida e intimamente ligada à lei de justiça, de amor e caridade. Mas, como bem nos lembra o texto, a fé, ela não se receita, ela não se impõe, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la. Eu lembro que certa vez eu ouvi, eu estava assistindo uma palestra de um filósofo
e confesso a vocês que eu não me recordo o nome agora, né? Mas algo que ele disse fez todo sentido naquele momento. Ele dizia que gostaria de ter essa fé que as religiões propagam, mas ainda não conseguia. E justificava isso na afirmativa de que a fé, ela tem um elemento muito especial, que é o conforto. Quem não tem fé carece desse conforto, carece desse alento. Quando passamos pelas dificuldades da existência, e todos nós as vivenciamos, não ter algo para nos fortalecer, algo que nos impulsione a prosseguir, é por demais doloroso e solitário também. O texto nos diz o seguinte: a resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Compreender. Construir um saber e robustecer a fé é a proposta do espiritismo cristão. Como bem enfatizou Kardec, somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé, para a doutrina espírita, é uma fé essencialmente raciocinada, baseada na razão e não na tradição. Acreditamos que a fé cega pode transformar-se em fanatismo e provocar uma multiplicidade de conflitos sociais e pessoais. A fé raciocinada é uma fé inabalável, que não se confunde com a simples crença. A fé deve ser guardada no coração, guardada como uma certeza em Deus, que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é Pai, como nos trouxe Jesus, Criador, e transcende a criatura humana, está além da realidade mais óbvia e questionável. E por amor, nos trouxe nosso divino conselheiro, médico das nossas almas, nosso amado Jesus, que com seus exemplos em atitudes e palavras mudou a forma como percebemos o mundo ao nosso redor, como vivenciamos a fé em nossos corações. E que seu modelo, meus irmãos, que seu modelo de amor, atitude, possa nortear nossos pensamentos, palavras e comportamentos, fortalecendo cada um de nós para o grande aprendizado nessa escola que chamamos vida. E assim, encerramos as reflexões dos itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável, que constam do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos à leitura desse capítulo. É um capítulo maravilhoso. Leiam, reflitam sobre ele, discutam com os amigos, conversem. Vamos propagar a doutrina como fé. Vamos propagar a fé em nossa doutrina e vamos abraçar todos os nossos irmãos, porque todos são irmãos, irmãos no Evangelho, irmãos no amor, irmãos na atitude. Que Jesus os abençoe em abundância, que Jesus os envolva com muito carinho, com muito afeto, com muita fraternidade. Queridos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade desse momento. Que sejam abençoados todos aqueles que conosco estão. Graças a Deus. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, amigos, por mais esse nosso encontro. Fiquem com Deus.